E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos gravar um Café com Fertilidade, que é o nosso quadro que a gente responde as perguntas que vocês mandaram lá no YouTube e no Insta pra gente. Bora, são três perguntas bem legais e bora pro vídeo. Queria pedir, antes da gente chamar a vinhetinha, pra você se inscrever no canal. Se você estiver gostando do conteúdo, ajuda demais aqui o canal. Queria pedir essa gentileza. Se no final do vídeo você não gostar do vídeo ou não gostar do canal, aí tira a inscrição e bora pro vídeo. Pessoal, três perguntas. A Luana mandou uma pergunta super interessante aqui. Fazer uso de coenzima Q10, que é uma coisa que está bem na moda aí na parte de suplementos, na gestação, pode fazer mal para o bebê? Luana, pergunta bem legal, por quê? A literatura médica, ela tem uma série de remédios que são necessários o uso durante a gestação. E a coenzima Q10 não está nesta lista, tá bom? Nessa lista a gente encontra ali o ácido fólico, que é uma coisa super importante para a gestação. Por exemplo, vitamina D tem que estar em parâmetros normais. Em algumas situações específicas, suplementar um pouco de cálcio e AS ali para os pacientes que têm risco de pressão alta. Basicamente, e se preocupar com o ferro da metade da gestação em diante. Isso é o que está na literatura médica, é o que precisa ser usado. Então, para responder a sua pergunta, a coenzima Q10 não está nessa lista, você não precisa suplementar ela na gestação. Uma das coisas mais importantes ali da gestação é a alimentação, e comer saudável resolve muita coisa ali da gestação, beleza? Bom, meu médico passou, posso tomar? Pode, a coenzima Q10, os estudos mostram que não existe nenhuma repercussão negativa durante a gestação. Tem vários estudos em animais, mas ela é segura do uso da gestação, mas de qualquer forma, e um pouco da minha opinião, ela não é necessária ser suplementada durante a gestação. Beleza? Pode, mas não deve. Basicamente essa é, ou não precisa, mas não deve não, mas pode, mas não precisa. Essa seria a conclusão da Q10 em gestação. Beleza? Não estão nos guidelines aí da ginecologia, não estão nas sociedades, então não precisa ser suplementada. Beleza, vamos para a segunda pergunta. A Juliana Santos mandou uma pergunta super interessante, que é a seguinte, sobre teratoma. Olha que interessante, a gente gravou um vídeo no canal sobre teratoma, a gente explica exatamente o que é, de onde vem, e surgiram várias perguntas sobre teratoma. Então, é interessante, às vezes eu inclusive discuto com a Nicole aqui quais temas a gente vai trazer para o canal, e um tema que a gente acha que não vai dar repercussão, todo mundo assiste, todo mundo manda pergunta. Então, eu fiquei bem feliz com isso, e bora lá. Sobre teratoma. E se passa 2 anos e o teratoma passa do ovário para o útero? Muito legal a pergunta, porque basicamente a gente consegue responder. Se isso aconteceu, provavelmente isso não é um teratoma, tem que ficar com muito cuidado com isso. Porque basicamente teratoma é uma doença ovariana. Mioma, por exemplo, é bem provável que às vezes está muito próximo do ovário, ou o ovário está muito colado no útero, algumas vezes o radiologista ali, o ultrassonografista fica um pouco na dúvida e não consegue interpretar realmente se é ovário ou não. Então não existe chance do ovário do teratoma sair do ovário e ir para o útero, isso não vai acontecer. Então, para responder sua pergunta se isso realmente aconteceu nos exames de imagem, eu posso ver duas coisas. A primeira, ou não era teratoma, ou esse próximo exame que você fez, o teratoma ficou tão grande que ele chegou muito próximo do útero e você confundiu, ou alguma coisa ou outra, ou não era teratoma, era um mioma muito próximo do ovário, ou o teratoma agora também não é no útero, ele ficou tão grande que ele acaba dificultando a visualização e continua sendo um tumor ovariano, beleza? Não acontece, o útero não recebe os teratomas e vice-versa. Só para complementar essa pergunta, existe uma coisa chamada de mioma parasita, que basicamente é um mioma que ele é pediculado, ele tem um espaço que ele é um mioma, e algumas vezes esse pedículo some e o mioma ele é vascularizado, ele continua ali sendo alimentado pelos vasos que estão na barriga, então o mioma sai do útero, e a gente chama isso de mioma parasita. Isso pode acontecer, e esses miomas normalmente podem crescer também. Então, essa é uma coisa que tem que ficar de olho. Beleza? O mioma pode sair do útero, o teratoma não sai do ovário. Legal, pessoal. Vamos para a última pergunta. A gente vê bastante participação masculina. Apesar de eu olhar ali na distribuição, a gente tem mais mulheres que assistem ao nosso canal do que homens. Mas, basicamente, acho que 40 e poucos % são homens.
E aí é o que mais um detalhe, a gente tem quase 60 a 70% das pessoas que assistem que não são inscritas no canal. Então se você é uma dessas pessoas, por favor, se inscreve no canal, beleza? Bom, o Max Henrique mandou uma pergunta que é a seguinte, sobre o espermograma. Doutor, meu espermograma, meu exame, pelo que eu vi, está tudo normal. Acho que é legal, ele deve ter olhado ali os parâmetros de referência. Eu acho que esse é um pouco do o primeiro ponto de atenção aqui, não significa que estão dentro dos parâmetros de referência, que são bons exames, principalmente o espermograma tem essa dificuldade, porém, em relação à viscosidade, no meu exame diz que é normal, que tem que ser normal, e o meu veio aumentada. E se existe algum problema? Max, eu posso te responder que pouco provável. Existem algumas doenças sim que aumentam a viscosidade do sêmen, que normalmente alteram os outros parâmetros junto, por exemplo, como motilidade ou como concentração. Porém, esse aumento de viscosidade pode não ser nada. Vou te dar um exemplo. Você tem um volume de ejaculado mais baixo e você tem uma concentração de espermatozoide muito alta. Isso pode fazer com que você aumente um pouco a viscosidade do sêmen. Isso principalmente não é causa de infertilidade, tá bom? Mas, por exemplo, infecções podem aumentar a viscosidade, a desidratação. Às vezes você foi colher o espermograma, por exemplo, junto com outros exames de sangue, e aí a viscosidade pode dar um pouco aumentada. Eu sempre oriento o espermograma a ser um exame colhido ali separadamente, num horário ali ideal, você é alimentado, com hidratação adequada do dia a dia, e aí você vai lá e colhe o espermograma para ter todos os parâmetros de análise, beleza? Então, viscosidade pode ser um problema? Pode. Então, afastar a infecção, afastar altas concentrações, outras coisas, principalmente no baixo volume, mas normalmente não é nada. E se você repetir o exame, ele vem normal. A minha outra dica e última dica para o Max é nunca considere analisado um homem ali com um único espermograma. Um homem deve realizar mais de um espermograma, idealmente com um período entre um e outro, para ter certeza absoluta do que as coisas que estão acontecendo. Beleza? Coenzima Q10, a primeira, teratomas que não são do ovário ali, a gente já tirou algumas dúvidas disso, e viscosidades em espermograma. Pessoal, queria agradecer demais aí, bom final de semana, você está assistindo esse vídeo, provavelmente saiu aqui no sabadão, toma um cafezinho, fica com a família e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos do Mundo FIV.